galerinha, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula. A gente está passando por um momento difícil aí de transição. É uma nova realidade que a gente tem que se acostumar. Espero eu que seja momentânea. Espero que estejam todos bem, todas as famílias bem, que estejam se cuidando, cumprindo a quarentena. Mas a gente não pode parar. Daqui a pouco vem o Enem, a UERJ, os concursos militares por aí, e a gente tem que estar preparado. Por mais que possivelmente sejam adiados, a gente pode aproveitar esse tempo para adquirir mais conhecimento. Então, agora tudo vai depender muito da dedicação de vocês, do tanto que vocês querem isso, do tanto que vocês se dedicarem a isso. Essa plataforma de ensino à distância ela oferece muitas possibilidades, mas o principal esforço é o de vocês também, além do nosso, que a gente está trabalhando aí desde que suspenderam as aulas. A gente está trabalhando muito para oferecer uma plataforma que tenha bastante atividades para a gente conseguir da melhor forma lidar com essa situação, certo? Então eu vou começar dando uma revisão, dando uma relembrada no conteúdo que a gente já trabalhou em sala nesse início de primeiro bimestre, mas vou avançar com o conteúdo. É um tema que não é tão simples, não é tão fácil, então vocês vão precisar de atenção. Assistam ao vídeo com o PowerPoint baixado aí, que eu coloquei na plataforma, caso vocês tenham alguma dificuldade de enxergar o que está na tela. Acompanhem com o livro, também está tudo sendo baseado ainda no material didático, então vocês têm muitos recursos aí para conseguir acompanhar isso. Eu vou estar disponível para dúvidas, a gente vai ter a nossa live para tirar dúvidas, tá? Então, vamos começar? O tema da aula é o estudo do período composto. A gente sabe que a gente tem dois tipos de período, o simples e o composto, certo? O período simples é aquele que só tem uma oração. O período composto, ele vai ter mais de uma oração, ele vai ter 2, 3 orações, certo? Então, relembrando, existem dois tipos de relação quando a gente tem um período composto. A relação de coordenação e a relação de subordinação, tá? Quando a gente está falando em coordenação, a gente está falando em duas coisas que estão no mesmo patamar, certo? Que elas estão alinhadas. Quando a gente está falando de subordinação, uma delas inevitavelmente se torna a principal e a outra secundária, dependente da outra. Então a gente tem a definição aqui. Coordenação é um processo de ligação de frases independentes, ou seja, entre duas orações coordenadas não existe relação de dependência. Uma não depende da outra para ter sentido próprio, tá? Então numa oração coordenada, as duas orações vão ter sentido separadamente. Na relação de subordinação, não, vai ser diferente. Ela é um processo de ligação entre duas orações em que uma se torna dependente da outra. Assim, cada frase assume a designação de subordinada, certo? Até aí tudo bem? Quando a gente vai pensar em orações coordenadas, dando uma revisão ainda do que a gente já trabalhou em sala de aula, a gente sabe que a gente tem dois tipos principais, as sindéticas e as assindéticas. Qual a principal diferença entre as sindéticas e as assindéticas? As assindéticas, elas não são classificáveis em subdivisões, tá? E elas não possuem conjunção. Já as sindéticas, elas possuem uma conjunção e elas ainda podem ser classificadas em outros 5 tipos que a gente vai relembrar daqui a pouquinho. Geralmente, nas assindéticas, essa união entre as orações é feita pelo quê? Por uma vírgula, tá? Então, toda vez que vocês virem lá que nós temos duas orações e elas são separadas por vírgulas, elas são assindéticas. Oração coordenada assindética. Ponto. E também vocês vão ver que quando a gente tem essa oração completa com uma oração coordenada com duas orações, a primeira ela sempre vai ser uma oração coordenada assindética. A que vem depois da conjunção que a gente vai classificar como sindética.
Lembram quais são os 5 tipos? Lembra do macetinho do triplo ace? Que tem 3 azinhos, C e E, pra gente não esquecer quais são esses tipos, não confundir. As orações coordenadas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vocês podem às vezes encontrar outros nomes aí, por exemplo, aditivas ou copulativas, ou alternativas e disjuntivas, mas o mais comum são esses nomezinhos mesmo que eu falei primeiro. As aditivas, elas vão indicar uma adição. As adversativas, elas vão indicar oposição. Lembra de adversário? É aquele que joga no outro time, é aquele que joga contra. Alternativa indica uma alternativa. Às vezes vocês também vão encontrar essa definição como indica uma exclusão, porque quando você escolhe uma alternativa, automaticamente você já exclui a outra. Conclusiva, exprimem uma conclusão, e explicativa, que exprimem uma explicação, certo? As conjunções mais comuns, eu coloquei em quadrinho para as aditivas, o e, também, o nem. Aí também tem as locuções. O que é uma locução conjuntiva? São duas palavras que têm um único sentido. Por exemplo, não só, mas também, não só como também, tanto como. Nas adversativas, as mais comuns é o mais, o porém, todavia, contudo. Para as locuções, não obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que. Para as alternativas, a conjunção mais comum é o ou, mas nas locuções a gente tem o já, nem, ora, ou, quer, faça isso, quer, faça aquilo, seja isso, seja aquilo, seja ou, certo? Nas conclusivas, a gente tem o portanto, o logo e o pois. E como locuções, a gente tem o por conseguinte, por consequência e pelo que. E na explicativa, são mais comuns mesmo as conjunções, tendo locuções que não tem locuções. É o pois, o portanto, o que, o porquê, certo? Dando um exemplo aí só pra gente dar uma relembrada, não vou me demorar muito nesse assunto porque vocês já tiveram essa aula. Aditivos. O Senado está em situação difícil e não tem mais como se esconder. Repara aqui, ó, o Senado está em situação difícil, uma oração. Não tem mais como se esconder, outra oração. As duas têm sentido sozinhas, mas eu reuni elas pela conjunção e, que indicou uma adição. Lúcia terminou a prova e saiu. Mais uma vez, Lúcia terminou a prova, saiu, unidos pelo e. Lúcia não fez a prova, nem explicou o porquê. Repara que ela fez duas coisas. Não fez a prova, nem explicou o porquê. Então, esse nem também está unindo as duas orações e está somando uma outra. Adversativa. A mulher tentou deter o assaltante, contudo, não conseguiu. Olha só, a mulher tentou deter o assaltante e não conseguiu. As duas têm sentido sozinhas, mas estão unidas pela conjunção contudo. Esse contudo já falei pra vocês que é diferente do contudo separado, tá? A aluna matriculada pede dispensa de disciplina, mas a universidade não aceitou o pedido. Então, olha lá, o mais opondo uma coisa. Se você pede uma coisa, a expectativa é de que ela seja atendida. Quando você tem essa quebra de expectativa, é que você tem a adversidade. É assim que a gente tem a relação de oposição. Lúcia terminou a prova e não assinou a lista de presença. Se ela terminou a prova, ela tem que assinar a lista de presença. Repara que aqui o e, ele já é diferente do daqui, tá? Lúcia terminou a prova e saiu, porque aqui é o esperado, você terminar a prova e sair. Agora, terminar a prova e não assinar a lista de presença não é o esperado. Então, é uma relação adversativa, tá? É uma quebra de expectativa. Agora, nas alternativas. Decide-se agora ou perderás a chance de ir à Europa. Decide-se agora, perderás a chance de ir para a Europa. São duas orações unidas pelo ou. Ora ele agrada, ora ele xinga. Aí a gente tem uma locução conjuntiva do ora. Lembra do que eu falei sobre a exclusão? Porque uma hora você está agradando, então você não está xingando.
você decide agora, se você não decidir, você não vai para a Europa. Então, essa é a relação de exclusão que vocês também vão ver em algumas gramáticas aí conclusivas. Achou a grana, portanto, acabou a grana, desculpa. Portanto, cada um deve procurar um trabalho. Certo? É a conclusão, vocês precisam continuar ganhando. Então, se acabou a grana, você vai ter que arranjar um trabalho. Ele xinga e logo agrada. Portanto, é perturbado. O portanto é a conclusão sobre ele xingar e logo agradar. Esse logo aqui não é um logo de uma conjunção, tá? É conclusiva. Ele é o logo de momento. Explicativa. Não vá, porque isso nunca deu certo. Repara lá, não vá, isso nunca deu certo. A segunda oração começa aqui na conjunção, tá ligada pela conjunção, por quê? É uma explicação da primeira. João não respondeu, por quê? Pois não lhe deixaram falar. Não fale isso, que é muito feio. E sempre vocês também têm a opção de substituir umas conjunções por outra, né? Não vá, pois isso nunca deu certo. João não respondeu, porque não lhe deixaram falar. Então essa troca é inevitável, tá? Você sempre pode trocar a conjunção porque vai permanecer o sentido. A diferença é que tem umas que são mais adequadas a uma situação, a um contexto, e outras para outro contexto, para outra situação. Agora que o bicho pega. Orações subordinadas, o terror de vocês, né? A gente tem 3 tipos de orações subordinadas, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Nessa aula aqui de hoje a gente só vai trabalhar as orações subordinadas substantivas, tá? Se a oração é subordinada substantiva, eu quero dizer que além dela ter uma relação de dependência com outra, essa oração que é dependente da principal, ela vai exercer uma função que o substantivo pode exercer, tá? Num período simples, por exemplo. Por exemplo, quando eu tenho aqui, é necessário o uso de capacete, certo? O uso de capacete, a gente tem ali o uso como substantivo, certo? Agora, se a gente desenvolver essa oração, ela vai ficar assim. É necessário que se use capacete. Quando eu uso esse que aqui, você repara que tem uma conjunção, ela não vem direto. Essa oração que se use capacete, ela se torna uma oração subordinada. E por que aqui não é uma oração? Porque o uso é substantivo, use é verbo. Aqui eu só tenho um verbo. Aqui eu já tenho 2 verbos, né? O é e o use. Então, essa vai ser a principal diferença. Vocês lembram que toda vez que eu tenho um artigo na frente do verbo, ele vira um substantivo, né? A substantivação. Então, esse uso aqui não é o de eu uso, é o uso como um acontecimento palpável. Então, vira substantivo. Quais são as funções do substantivo? Lembra que lá no início eu comecei a dar para vocês algumas aulas que abordavam o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, o predicativo do sujeito. Era para a gente chegar aqui já tendo uma ideia de como que isso seria utilizado, para a gente já saber reconhecer quem é quem. Porque se a gente não sabe o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um complemento nominal, a gente não vai conseguir identificar aqui na oração subordinada a função deles, certo? Então, se você tem dúvida nisso, se você ainda não sabe direito o que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, volta lá nas aulas que eu passei, porque vai ser fundamental, tá? As orações subordinadas, elas são unidas por uma conjunção. E essas conjunções, a gente vai chamar elas de conjunções integrantes. O que elas têm de diferente das orações coordenadas? A diferença entre elas é que a oração
Coordenada, toda vez que você usa uma conjunção, ela tem um sentido. Ela é aditiva ou ela é adversativa, ela é explicativa. Aqui não. Aqui essas orações, essas conjunções integrantes o que e o se, elas não têm sentido, elas não têm um valor próprio, elas não significam nada, elas estão ali só para fazer a integração entre as orações. Por exemplo, elas só têm papel de juntar, explicando, nas orações subordinadas substantivas sempre aparecem as conjunções que e se. Elas só têm papel de juntar, unir as duas orações no período composto. Essa é a única função dela. Uma coisa interessante é que você sempre pode, se você quer saber se uma oração é subordinada substantiva, você sempre pode fazer a opção de trocar a oração que vem subordinada à principal pelo pronome isso, tá? Repara. Para saber se a oração é substantiva, tem que trocar a subordinada pela palavra isso. É necessário que se use o capacete. É necessário isso. Ela gosta de que digam a verdade. Ela gosta disso. Eles têm medo de que a prova esteja difícil. Eles têm medo disso. Certo? Repara que aqui no disso, quando a gente usa, o disso, ele tem uma preposição. O disso é o que? O de mais isso, certo? Isso vai influenciar também. Repara que aqui, no necessário, eu tenho um verbo ou um substantivo. No ela gosta, ela é um verbo. No medo, é substantivo. Isso vai influenciar. Vocês lembram mais ou menos do que eu falei. Agora aqui. Se a troca pela palavra isso for possível, significa que a oração é subordinada à substantiva. É verdade que existe desigualdade. É verdade isso. Agora, atenção. Para todas as orações analisadas, faremos as seguintes perguntas. Tá? Não esqueçam, não se sintam perdidos, tá? Porque a gente tem uma ordem para conseguir identificar essas orações, tá? A gente tem uma ordem a seguir de perguntinhas que vão ajudar a gente a identificar quem é quem. A primeira dica já foi que uma oração subordinada substantiva, ela começa pela conjunção que e pela conjunção se. Se não tiver, não é oração subordinada substantiva. A segunda já foi que ela pode ser substituída pelo isso ou pelo disso, certo? Aí agora a gente vai ver. Há sujeito na oração principal. A preposição na subordinada, lembra que eu falei lá agora há pouco do isso e do disso que vai influenciar. Então a gente tem essas duas perguntinhas. Há sujeito na oração principal? A preposição na subordinada? Guardem isso. Olha lá, por quê? A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai ser a oração que exerce a função sintática de sujeito, tá? Então a nossa segunda oração é que vai exercer a função de sujeito. Vou explicar. É necessário que se use capacete. Novamente essa frase. O que eu identifico primeiro? Que tem uma conjunção. Agora, a segunda coisa. A segunda coisa que eu identifico. Eu consigo substituir pelo isso e pelo disso? Consigo. É necessário isso. Certo? Olha só, para facilitar, a gente vem aqui e divide.
A primeira oração é necessário, a segunda começa antes da conjunção, no quê? Marquei lá. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. Há sujeito na oração principal? É necessário. Tem sujeito aí? É necessário. Quem que é necessário? O que é necessário? Tem sujeito? Não tem sujeito. Por isso que é importante a pergunta. Então, onde é que vai estar o sujeito? Que se use capacete. O que é necessário? O uso do capacete. Lembra lá se a gente estivesse no período composto? O uso do capacete é necessário? Olha como aqui na minha oração subordinada é que vai vir o sujeito. Então, se na oração principal não tem sujeito, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. A preposição na subordinada? Também não. Se não há sujeito na principal, a oração é subordinada substantiva. Tá bom, galera? Não esqueçam isso. Primeiro você vai perguntar se ela tem sujeito na oração principal. Depois você vai perguntar se há preposição na subordinada. Se você não encontrou sujeito, você pode marcar de cara que ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vou dar mais um exemplo. É preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Dividir. Achei a conjunção aqui, ó. O que? É preciso. Tem sujeito? Não. Ficou separado lá. O é preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Há sujeito na oração principal? Não. Há preposição na subordinada? Não. Ela é o quê? Se não há sujeito na principal, a oração subordinada é substantiva subjetiva. Repara, vai ser sempre assim, ó. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai ser sempre assim, ó. É preciso, é necessário, convém, certo? Vão ser alguns verbos recorrentes aí na oração principal. Ela nunca vai vir aqui, ó. O João, não. Se o João tá lá fazendo alguma coisa, o João é o sujeito. Se ele é o sujeito, a minha oração subordinada, ela não pode exercer a função de oração subordinada subjetiva. Deu para entender? Tá muito rápido? Vou tentar mais devagar, mas qualquer coisa vocês voltam no vídeo, assistem de novo, até pegarem o jeito e entenderem. E também tenham o auxílio lá do PowerPoint. Substantivo objetiva direta. Exerce a função sintática de objeto direto. O que é mesmo objeto direto? Poxa, professor, eu não sei, não lembro, é muito confuso, é muito chato. Cara, objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. A diferença do objeto direto para o objeto indireto é que o objeto direto ele não tem preposição, o objeto indireto ele tem preposição. Para o objeto direto a gente pergunta o que para o verbo, para o objeto indireto a gente pergunta de que, certo? Ela disse que viria mais cedo. Achei a conjunção dividir, ó. Oração principal, ela disse. Oração subordinada, que viria mais cedo. Ela disse o quê? Que viria mais cedo. Ela disse isso. Olha como eu tenho o verbo aqui, disse. Quem diz alguma coisa. Então, há sujeito na minha oração principal? Ela disse. Poxa, tem sujeito. Então eu já sei que não pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque eu já tenho sujeito na minha oração principal. A preposição na subordinada?
Não, Anderson. Ela disse o quê? Que viria. Eu não tenho um aqui, não tenho um de que, então não tenho preposição. Então, se há sujeito na principal e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada substantiva, objetiva e direta. Repara, importante, é que a oração subordinada ela vem depois de um verbo. Outro exemplo aí, ó. Desejo que vocês sejam felizes. Onde é que está a minha conjunção? Que. Divido lá. Onde é que está a minha oração principal? Desejo. Onde está a minha oração secundária? Que vocês sejam felizes. Desejo. Tem sujeito? Pô, professor, só tem o verbo ali. Mas quem é que deseja? Ah, se eu falo desejo, então é a primeira pessoa. Eu desejo, é um sujeito oculto, desinencial. Fiquem atentos nisso. Porque às vezes ele pode não aparecer aqui explicitamente, mas ele está implícito. Só quem consegue usar o desejo é a primeira pessoa do singular. O eu desejo. Então, há sujeito na oração principal? Com certeza. Sim. A preposição na subordinada? Não, só tem o que ali, ó. Desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Está respondendo minha perguntinha. Não tem preposição. Então, não há. Se há sujeito na principal e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta. Foi? Conseguiram captar? Se não conseguiu, dá uma voltazinha ou qualquer coisa, depois vocês deixam uma dúvida aí na plataforma que a gente tira a dúvida, tá? Agora o indireto. O que eu falei sobre o indireto? O indireto ele é um complemento verbal. Ok. Ele tem o uso de preposição. Vai aparecer lá o de que, né? Ele pergunta, a perguntinha dele já não é mais o que, é o de que. Geralmente o a que, tá? Ela gosta de que digam a verdade. Olha aqui, ó. Minha conjunção tá aqui. É o que? Mas antes dele tem uma preposição. Então onde começa a minha oração? Na preposição. Certo? Após o verbo. Minha oração principal. Ela gosta. Minha oração secundária de que digam a verdade. Há sujeito na oração principal? Quem é que gosta? Ela? Tem. Então a gente já sabe que ela não é uma oração subordinada subjetiva. Tem preposição? Tem. Olha como é diferente da outra. A outra já começava aqui, ó. No que? Essa tem preposição. Se tem preposição, pode ser objetiva direta? Não. É objetiva indireta. Ok? Sempre pensa nisso. Direta por quê? Porque não tem nada que ligue a conjunção ao verbo. E indireta por quê? Porque tem a preposição. Certo? Vai pela intuição. É lógica também, tá? E ó, gosta de que digam a verdade. Se há sujeito na principal e preposição que sai do verbo, a preposição ela sai do verbo. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. É o verbo que está pedindo essa preposição. A oração é subordinada substantiva, objetiva, indireta. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Identifiquei minha conjunção, vi que antes tem uma preposição, então divido ali. De que quem é minha oração principal? O gerente precisa. Quem é minha oração subordinada? De que esteja tudo em ordem. Há sujeito na oração principal? Quem é que precisa? O gerente. Tem o sujeito. Há preposição na subordinada? Tem preposição. O de. Ela sai de um verbo? Sim, porque quem precisa de alguma coisa. Não é precisa alguma coisa. Precisa o quê? Precisa de quê? Certo?
Então há preposição na subordinada. Se há sujeito na principal e preposição que sai do verbo na subordinada, a oração é subordinada substantiva, objetiva e indireta. Até aí estamos bem? Até aí estamos compreendendo tudo? Bora lá, tá fácil. A gente até agora só falou de sujeito, objeto direto e objeto indireto. Coisa que vocês têm que saber aí de muito tempo, tá? E que a gente já deu uma revisada. Agora, vocês lembram que eu ensinei vocês a diferenciar o complemento nominal do complemento verbal. O complemento verbal, que é o objeto direto, o objeto indireto, eles complementam um verbo, tá? O complemento nominal, ele não vai complementar verbo. Ele vai complementar geralmente o substantivo abstrato, tá? Olha só isso daqui, ó. Ela tem medo. Minha divisão saiu um pouco lá em cima. Tem medo de quê? De que a prova esteja difícil. Mas peraí, professor. Medo? Medo não é verbo. Medo é substantivo. Quem que é o verbo aqui? O tem. Aí pro tem eu pergunto, tem o quê? Medo. Então repara como o meu objeto direto, ele já está na oração principal. O meu objeto direto, ele não está na minha oração secundária. Se ele não está na minha oração subordinada, ele não pode ser um objeto... Não, eu não posso ter uma oração subordinada objetiva direta, tá? Então vai lá, a minha oração secundária é de que a prova esteja difícil. Há sujeito na oração principal? Sim, ela. A preposição na subordinada? Sim, de... A oração subordinada substantiva completiva nominal, ela também vai trazer a preposição. É isso que vocês têm que ficar ligado. Esse é o ponto de confusão, tá? Porque quando você não pode olhar uma preposição e já marcar objetiva indireta. E você tem que saber diferenciar se essa conjunção ela está saindo de um verbo ou está saindo de um substantivo. Ó, ela tem medo de que a prova esteja difícil. Medo é um substantivo. É diferente do outro exemplo que eu dei. Vou voltar aqui. Do precisa. O gerente precisa. O gerente precisa de quê? Repara como a preposição ela sai de um verbo. Ela não sai de um substantivo. Se há sujeito na principal e preposição que sai do nome na subordinada, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Desculpa, não necessariamente é um substantivo, mas pode ser um adjetivo, qualquer palavra que forme um nome. Medo, deixa eu ver. Pode ser a palavra medo, ela tem esperança, tá? Esperança, qualquer uma dessas palavras que forem nomes, elas vão identificar, você vai conseguir identificar que ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Porque o verbo ele já está aqui antes. Mais um exemplo. Temos fé em que a humanidade pare de destruir o planeta. Temos fé. Em que? Quem tem fé de alguma coisa? Não. Tem fé o quê? Não. Tem fé em que? Em também é uma preposição. Repara. Tem sujeito? Tem. O nós. Nós temos fé. Certo? Repara como fé complementa o temos. Que é o objeto direto dele. E fé é um nome ou um verbo? Um nome. Tá? Então, essa preposição em tá saindo do verbo ou tá saindo do nome? Tá saindo do nome. Certo? A preposição? Sim. Olha lá, ó. Saindo de fé. Então, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Se há sujeito na principal e preposição que sai do nome na subordinada,
a oração é subordinada substantiva completiva nominal. Então, gravem isso. A diferença entre a oração subordinada objetiva e indireta e a oração subordinada oração subordinada substantiva completiva nominal é que uma, a preposição sai do verbo, a outra sai do nome, seja ele um adjetivo ou um substantivo, ok? Vamos lá, estamos na quarta ainda tem mais. A predicativa é função sintática de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito mesmo? Lembra que o predicativo do sujeito é uma característica daquele sujeito, né? Se fosse num período simples, eu poderia dizer a verdade é linda. Linda é um predicativo de verdade, a qualidade dessa verdade. E lembra que para eu ter um predicativo de sujeito, geralmente eu tenho um esqueminha lá de sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito? Aqui não vai mudar não, tá? A diferença é que aqui, esse predicativo do sujeito, ele vai vir introduzido pela conjunção integrante que ou se. Olha só. A verdade é que ela não vem. Dividir aqui, ó. A verdade é e que ela não vem. Há sujeito na oração principal? Quem é? A verdade. Tenho. Olha como verdade também é um substantivo abstrato. Isso vai ser uma coisa que vai ser recorrente na predicativa do sujeito. Quando o sujeito for um substantivo abstrato, provavelmente vai ser uma predicativa do sujeito. Esse é o pulo do gato, tá? O sujeito é um substantivo abstrato e há verbo de ligação. Então, o pulo do gato é saber que o sujeito é um substantivo abstrato e que a gente tem um verbo de ligação. Então, fica lá a nossa construção. Sujeito à verdade, mais verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. A preposição na subordinada? No. Se há sujeito na principal e ele é um substantivo abstrato e o verbo é de ligação e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada substantiva predicativa. Moleza identificar essa. Geralmente sempre vai ser assim. A verdade é, a verdade era, nosso desejo nosso desejo era, tá? Sempre vai usar mais comumente os verbos ser e estar. São os verbos de ligação. Também pode ter aqueles mais acidentais, o continuar, o virar, o permanecer. Ó, novamente aí, novo exemplo. Nosso desejo era que ela vencesse o campeonato. Nosso desejo era e que ela vencesse o campeonato. Há sujeito na oração principal? Sim. O desejo é de quem? Nosso. A preposição na subordinada? Não. O pulo do gato. Nosso sujeito é um substantivo abstrato? Sim. Eu tenho o verbo de ligação? Tenho. O era. Se há sujeito na principal, ele é um substantivo abstrato e o verbo é de ligação e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada substantiva predicativa. Certo? Bora para mais uma? Apositiva. A positiva é a que exerce função sintática de aposto. O que é o aposto mesmo, Anderson? Pelo amor de Deus, eu já tô confuso, eu não aguento mais. Calma, calma. Tá anotando? Anota no caderno. Pega o caderno, vai anotando cada uma, vai anotando as diferenças, as dicas. Você vai conseguir. Calma, tá? Não se desespere. Ela disse isso, que viria mais cedo. A positiva é a mais fácil, é a mais tranquila. Ela é um presente de Deus para você. Ela é uma dádiva do Senhor na sua vida. Tá? Por quê? Porque o aposto é uma explicação. Geralmente uma explicação vem o quê? Depois de 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontinhos, eu já sei que ela é positiva. Olha lá, ó. Ela disse isso. Já divido ali minha oração
principal e a secundária. Há sujeito na oração principal? Tem sujeito, Anderson. Foi ela que disse. A preposição na subordinada? Não tem preposição, Anderson. Mas eu tenho ali um 2 pontos, que é o pulo do gato. Sempre vem com pontuação, geralmente 2 pontos, certo? Então, se há sujeito na principal e 2 pontos ao lado da conjunção, separando a subordinada, a oração é uma subordinada substantiva apositiva. Mais um exemplo para você ter certeza do que eu estou te falando. Todos pensam a mesma coisa, que sou um vitorioso. Anderson, onde é que começa a minha oração? Na conjunção ali, ó, no 2 pontos, depois dos 2 pontos. Quem é minha oração principal? Todos pensam a mesma coisa. Que eu sou um vitorioso é a minha explicação sobre o que todos pensam. Há sujeito na oração principal? Sim, há sujeito. Quem é que pensa? Todos. Cai uma folhinha de papel. Há preposição na subordinada? Não há preposição, mas eu tenho o quê? Eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, se há sujeito na principal, 2 pontos ao lado da conjunção separando a subordinada, a oração é subordinada substantiva apositiva. Certo? Muito tranquilo? Não, eu sei que não é, tá? Parece fácil, parece simples, mas é trabalhoso. Mas vocês vão ver que seguindo essas orientações, essas dicas, esses pulos do gato, vocês vão conseguir identificar isso de forma mais fácil. O que vocês precisam dominar? Essas funções sintáticas. O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um complemento nominal? O que é um aposto? O que é um predicativo do sujeito? O que é o sujeito? Vocês precisam dominar isso. Isso é sintaxe básica. Vocês precisam ter esse domínio, tá? Para conseguir assimilar esse conteúdo, tá? É um conteúdo que geralmente ele não é tão cobrado no Enem, por exemplo. Mas ele é um conteúdo que vai ser cobrado muito em concursos militares, tá? Em concursos que vocês forem fazer para funcionário público, isso aqui vai ser cobrado. Isso também ajuda muito a vocês escreverem melhor na hora de vocês fazerem uma redação. Isso também vai contribuir para que vocês produzam um texto melhor, tá? E também vai cair na nossa prova. Então é preciso que vocês saibam, não dá para deixar de lado, não dá para sair do ensino médio sem saber o básico disso. Porque depois que acaba o ensino médio, você só vai ver isso se você for fazer um concurso público. Aí você vai ficar de cara com a complexidade da coisa, entendeu? Porque quando você for estudar para um concurso público é muito mais aprofundado. Isso aqui é uma base que vocês precisam ter, ok? Então, depois dessa videoaula vocês vão fazer as seguintes atividades. Faça os exercícios da página 57 a 60 do livro, tá? As atividades postadas na plataforma, que eu vou postar ao decorrer da semana, e tire suas dúvidas também pela plataforma. Lá na plataforma vocês têm como me mandar mensagem direta, mas eu sei que vocês vão me mandar no Instagram, eu sei que vocês vão mandar no WhatsApp, então tudo bem, mas deem preferência pela plataforma, que a gente vai estar ligadinho lá. Vamos fazer uso dessa plataforma até o máximo que a gente puder, ok? É isso, galerinha. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem protegidos, dediquem-se, estudem, aproveitem o tempo disponível, que ele seja útil, porque o estudo não para, a educação não para, certo? Aí a gente também não para, porque depois que acabar, a nossa vida continua. A nossa vida vai continuar independente da Covid-19, do coronavírus. Aí em breve espero revê-los, espero que a gente esteja juntos. Mas até lá, já que não podemos dar um grande abraço, um grande toque de cotovelo para vocês, com muito carinho. Até mais!